quais são, então, os desafios para a indústria do aço? Então, veja, até aqui mostrei quais são as demandas da indústria automotiva e quais são os desafios para a indústria que precisa atender essa demanda. Estou falando assim, quais são os desafios para a indústria que fornece materiais e engenharia para essas empresas que vão trabalhar esses conceitos de veículo. Então, indústria do aço, nesse caso, é a indústria que nós vamos nos referir agora. Para atender carros mais leves, a estratégia que sempre se vê como a mais interessante, não, é a redução da espessura da chapa. Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu posso estar parecendo repetitivo com isto, mas eu quero que vocês entendam que é isto que domina o projeto de construção veicular. E é isso que vai dominar o projeto de construção veicular que vocês vão desenhar na avaliação da disciplina. Então, eu preciso que vocês entendam que vocês vão reduzir ao máximo a espessura, a leveza do material. O quanto mais leve for, melhor. Né? E para isto, o que vocês vão precisar entender? Que material de alta resistência poderia me entregar resistência suficiente para trabalhar com a menor espessura de parede possível. Aqui, nesse caso, quem é formuleiro sabe o que eu vou falar agora, não? Certo, Fábio? O que eu vou falar agora? Ah, professor, eu saí da sala neste momento para vir tomar um café. Não, Qual é o exemplo que eu vou dar agora, Fábio? Ai, professor. Eu esqueci a porcaria do aço. A porcaria do aço, meu Deus do céu, A que porcaria do coisa. dual Cala a phase, boca, menino, não fala mais, pelo amor de Deus. o dual phase. Redução de peso, dual phase, O parede Dual fina. fez, exatamente. Não tínhamos esse desafio em 2015. Precisávamos reduzir uma espessura de parede de 3 milímetros aproximadamente de um tubo de aço 1020, o máximo possível de redução para conseguir, no resumo da construção, conseguir uma redução do peso do chassi do veículo. E a gente começou a estudar os materiais, a resistência que eles entregam, o que o projeto exige e quais são as espessuras que estão disponíveis no mercado para poder atender esses requisitos de projeto. E o que acabou acontecendo é que nós tínhamos, no fim das contas, 3 possíveis materiais que atenderiam esse conceito e um deles foi o que nós acabamos utilizando, que foi o aço dual phase. De 3,5 milímetros de espessura de parede de um tubo, a gente passou para 1,47 milímetros de espessura, e isso nos permitiu reduzir quase 45% da estrutura veicular, que nesse caso foi um chassi tubular. Não? Então, esse desafio é extremamente interessante, não? Então, vou conseguir permitir leveza se eu usar materiais de ultra alta resistência. Não? A grande questão que eu preciso resolver quando estou pensando em reduzir a espessura, até quanto menor poderia ser a espessura sem que eu introduza um problema lá na frente, quando esse material estiver em uso no dia a dia, que nesse caso seria a exposição a ambientes corrosivos, sim? Nesse caso, quanto menor poderia ser essa espessura? A gente não consegue imaginar o quanto menor poderia ser essa espessura, porque antes de fazer essa análise, a gente faz o quê? Qual poderia ser o revestimento que poderíamos utilizar para proteger a superfície desse aço, digamos que blindar a superfície desse aço à presença nociva do oxigênio que está no ambiente e que pode, no decorrer do tempo, degradar a superfície do material e na sequência, promover uma falha por corrosão, entendeu? Então, nesse caso, o desafio é melhorar a resistência à corrosão, produzir materiais finos, de ultra alta resistência, garantindo a resistência à corrosão. Né? Então, o carro mais seguros, esse é outro conceito que é uma demanda da indústria automotiva, como o que seria exigido nesse material? Absorver energia durante um impacto e resistência à instrução. A instrução nada mais é do que um processo de deformação plástica. Então, por exemplo, a instrução de uma porta está associada ao que a marca que a sua porta ganha quando alguém não toma cuidado na hora de abrir a porta do carro que está estacionado do lado do seu e deixa a marquinha, aquela marquinha, isso se chama instrução, entendeu? Penetração de pequena escala, não?
Então, como garantir esse carro mais seguro? E para isso é necessário a absorção de energia, concepção de materiais. A gente precisa conceber um material totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente tem que aí, nesse caso, se apegar à ciência do material. E é nesse momento que é muito importante conhecer, a ciência dos materiais ferrosos e dos materiais não ferrosos. Na disciplina Materiais e Processo de Construção Veicular 3, a gente fala em materiais não ferrosos. Então, né, pelo fato que eu gosto de aço, né, que eu não vou falar de alumínio em outro momento, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conceber o aço. E na concepção do aço, a gente tem que ir lá visitar nossos amigos na siderurgia, né? Na siderurgia, lá onde tudo acontece, né? Não vou começar na siderurgia, no alto forno. Eu vou começar, por exemplo, na aciaria, que é onde a gente concebe o aço, é onde a gente faz ajustes na composição química dele, para que ele possa depois nos entregar todo um conjunto de comportamento mecânico que eu preciso para poder garantir a resistência que esse material exige, certo? Na aplicação que nós queremos dar a ele, ok? Só que assim, não adianta tampouco pensar de que apenas a composição química é suficiente. A gente precisa entender de que com composição química eu não faço muita coisa. Quando a gente agora explora um pouquinho os conceitos da ciência dos materiais, a gente vê qual seria o efeito da composição química na resistência dos materiais. A gente lembra aquela história famosa, quanto maior é o teor de carbono, mais resistência mecânica o material ganha. Isso é verdade, não? Quanto mais manganês também, quanto mais silício também. Veja, quando eu estou adicionando muito carbono, muito silício, muito manganês, eu estou complicando a minha vida lá na frente, quando eu vou analisar o processo de fabricação que vai me permitir, além de modificar a forma dessa chapa, também fazer a junção delas. Então, se eu estou pensando em fazer junções utilizando processos de fusão, quanto maior for o teor de carbono equivalente desse aço, mais difícil de soldar ele é, ou menos soldabilidade ele tem. Cara, é um negócio assim muito interessante, porque é um mix de coisas, entende? Um mix de coisas. Você viaja na batata nessa hora, entendeu? Você vai encontrar o material, vai conversar com o silício, vai perguntar para ele, meu caro silício, como que você pode me ajudar nessa história dessa resistência mecânica? Aí o silício vai falar assim, cara, eu consigo retardar a formação de cementita durante a transformação vainítica. Então, se você adotar um arranjo de ciclo térmico, isso é, se você adotar um arranjo de parâmetros de processo que permitam o controle dele num intervalo de temperatura onde o material pode sofrer uma transformação vainítica, aí eu consigo te ajudar. Porque aí, meu caro, eu vou fazer o quê? Vou retardar a precipitação de cementita naquele intervalo de temperatura e você vai ganhar muita austenita retida, entende? Se você resfriar antes de que eu transforme o material em cementita. Então, o silício conversa com você desse jeito. Então, esse é o conselho do silício. O silício me diz que se eu conseguir controlar as variáveis do processo, eu consigo obter um arranjo de microestrutura conveniente para que eu consiga obter essas resistências mecânicas. E o conceito que está por trás de tudo isso é o conceito de transformação de fase. Veja, se eu for analisar o efeito do silício, o carbono, do manganês, sobre as propriedades mecânicas, eu estou falando de um mecanismo de endurecimento chamado endurecimento por solução sólida. Isso se estuda na ciência dos materiais, na terceira fase do curso de engenharia, certo? Se for pensar, por exemplo, através do controle dos parâmetros do processo, modificar a microestrutura, de forma que eu consiga obter as propriedades mecânicas, elevar as propriedades mecânicas nesse material, então eu estou falando de outro mecanismo de endurecimento que é transformações de fase. Então é assim, já de cara são dois grandes mecanismos que a física do material me entrega e que eu preciso conhecer para poder trabalhar a definição de material que eu vou utilizar na indústria. Então, carros mais seguros, só se conseguir
absorver o máximo de energia durante um teste de colisão de impacto. E para isso eu preciso conceber o material de forma que ele possua uma composição química e um arranjo de microestrutura necessário para que eles possam absorver todo esse impacto que o material vai sofrer durante a colisão. Entendeu? Gente, o que eu estou falando para vocês é extremamente importante. Extremamente importante. É extremamente importante. A parte mais interessante que tem os materiais é isso que estou falando para você. Como conciliar, né, a composição química com a microestrutura para obter as propriedades mecânicas que esse material precisa. Composição química se resolve com fabricação. E microestrutura se resolve com fabricação. E tem mais, durante a fabricação do componente, eu posso endurecer por trabalho a frio. Né? É outro mecanismo. Então, os processos de manufatura, eles são processos que contribuem para o condicionamento da microestrutura do material, para que este possa absorver qualquer que seja o esforço mecânico durante o uso. Entendeu? E aqui não estou falando, agora, nesse instante, não estou falando de uma chapa de aço, estou falando de qualquer material que você queira usar. Na indústria, na engenharia, ele precisa ter um bom arranjo químico e microestrutural para ele poder atender às condições de uso. Beleza? Carro com maior durabilidade, essa era uma demanda da indústria automotiva. Como que eu resolvo isso? Putz, preciso garantir resistência à corrosão acima de 10 anos. Corrosão perfurante. Gente, a corrosão perfurante é aquela corrosão, não? Eu falo corrupção, é que estava falando de corrupção nesses dias, não? É que aqui nesse país falar de corrupção é muito fácil, não? A corrosão perfurante é aquela corrosão que perfura mesmo. Né? Eu imagino que aí vocês observaram superfícies e materiais expostos por tempo prolongado, como aos poucos vai deteriorando a superfície e essa deterioração vai penetrando no sentido da espessura e acaba gerando um furo mesmo. Essa perfurante. Quanto mais fino é o material, mais suscetível ele é à corrosão perfurante. Para evitar essa corrosão perfurante, a gente aplica, então, revestimentos. A grande questão aqui é o seguinte, né? Qual é o desafio para a indústria do aço? Cara, o maior desafio está, sabendo o quê? No processo de limpeza que o material precisa ter na superfície para ele poder ser laminado e posteriormente revestido. E por que é necessário esse processo de limpeza superficial do material antes da laminação? Porque entre o estágio de laminação a quente e o estágio de laminação a frio, e por que eu preciso laminar a frio? Vou lembrá-los lá do tempo do processo de fabricação. Porque nos processos de fabricação por laminação a quente, a gente não consegue ter as espessuras desejadas, solicitadas para essas aplicações da indústria automotiva. É só usando um outro processo, que seria, no caso, a laminação a frio, para você conseguir abranger todas as espessuras finas que são requeridas desses materiais para essas aplicações. Então, entre o processo de laminação a quente e o processo de laminação a frio, putz, o material ele fica exposto a oxigênio, ele fica exposto. Por quê? Porque ele fica armazenado em um estoque de bobinas de aço. Ele é transportado, por vezes, de uma unidade, de uma usina de aço para outra usina de aço. Então, nesse processo de transporte, ele fica exposto. Essa exposição já naturalmente promove óxidos de superfície, na superfície. Meus caros, eu preciso limpar esses óxidos antes de passar a um processo de laminação a frio. Se eu não faço essa limpeza, o que vai acontecer? Quando você passa o material por um laminador a frio, você vai naturalmente deformar a chapa, você vai reduzir a espessura que você busca naquela etapa de laminação a frio, só que toda aquela camada de óxido, ela naturalmente sofre fragilidade, ruptura,
e ela fica como um material abrasivo que pode ficar aderido na superfície do aço, né, que está em processo de conformação mecânica, ou mesmo pode ficar aderido na superfície do cilindro de laminação, que é a ferramenta que você usa na laminação. E quando você tem resíduos da fratura da camada de óxidos, esses resíduos são materiais abrasivos que ficam impregnados na superfície da ferramenta, e com o tempo é o que acaba causando lascamentos, desgastes, sim? E o que desgaste qual é esse tipo de desgaste, meu Deus do céu? Desgaste abrasivo, desgaste por abração, né? E pode naturalmente provocar defeitos superficiais, sim? Na chapa de aço. Então, o que você tem que fazer? Você tem que limpar o aço entre a etapa de laminação a quente e a laminação a frio. E esse processo chama-se decapagem. E aonde que está a dificuldade nesses materiais, né? A decapagem nesses materiais é mais difícil, por quê? Porque os óxidos que você tem nessa superfície, eles são muito mais complexos do que os óxidos que você teria no material que não tem tantos elementos de liga na sua composição química. Então, quanto mais complexa é a composição química, mais complexo é o tipo de óxido que se forma na superfície do material e mais dificuldade você encontra para fazer a decapagem desse material. Por que é muito importante limpar o material? Além de evitar defeitos de superfície na chapa e desgaste nos cilindros, é porque em qualquer parte da superfície desse aço, onde você tiver óxido ainda impregnado, você não garante a aderência da camada de revestimento superficial sobre a superfície do aço. Então, onde você tem ainda algum resíduo daquele óxido na superfície desse aço, mais dificuldade você tem de conseguir eficácia nesse processo de tratamento de superfície que busca a redução da corrosão perfurante. Então, é assim, quando você conduz o material laminado a frio a um banho de tratamento de superfície, como seria, por exemplo, a sincagem, que é o mais utilizado neste momento, você precisa garantir que essa superfície não tem óxido nenhum, para você garantir 100% de eficiência na sincagem, ou seja, para você garantir que a superfície do material está 100% zincada, ou seja, que não existem descontinuidades entre a camada de zinco e o material que você está protegendo. Porque se existe essa descontinuidade, você tem problemas depois na pintura que você vai naturalmente fazer nesse material, porque a pintura também, a zincagem, ela também tem que garantir a aderência da pintura que você coloca na sequência, não? Então, esses são os grandes desafios. Né? Esse gráfico é extremamente importante. Eu me lembro que comecei a introduzir ele, me parece que eu terminei a minha aula até esse gráfico. Né? Eu posso dizer assim que nele eu consigo representar tudo aquilo que se considera mecanismos de endurecimento que permitem a inspiração para a composição química que esses novos materiais exigem. Não? Então, se você me diz assim, olha, Modesto, eu preciso amenizar o impacto que os materiais sofrem, né? Aí eu fico pensando assim, qual poderia ser um material que é muito bom para absorver impacto? O manganês é extremamente interessante, né? O manganês, né? O manganês, qual é o efeito que ele tem? O manganês, ele tem efeito de endurecimento por solução sólida. Na condição, na forma em que esse material é processado, o manganês garante essa solução sólida. Esse endurecimento por solução sólida. Tanto é que, por exemplo, algumas classes de aço, como são os aços TWIPs, eles usam 30%, 40% de manganês. Então, são os aços de segunda geração, os aços TWIPs. São aços endurecíveis por maclação mecânica. Então, esses aços, eles são ao manganês.
Aonde que esses aços se aplicam? Em condições onde se exige muita tenacidade, né? Então, nesse caso, o manganês é legal, né? Endurecimento por solução sólida consiste você alojar em alguma lacuna dessas tantas lacunas que existem no reticulado cristalino do elemento que predomina, neste caso, num aço seria o ferro. Então, seria preencher aquela lacuna no reticulado de ferro com átomos dispersos de forma homogênea nesse reticulado. Aço de manganês, de forma homogênea nesse reticulado. Você pode ter também outros elementos substitucionais, como pode ser o silício, como pode ser o cromo, né? Como pode ser o boro. São elementos muito utilizados nesses casos. Okay? Você tem, por exemplo, a possibilidade de ter um outro mecanismo de endurecimento nesses materiais que são o mecanismo de endurecimento por precipitação. Para esses assuntos, eu vou ter uma aula específica para todos esses assuntos, tá? Então, nem vou entrar muito no mérito de mostrar o mecanismo de precipitação que se dá nesses aços, porque vou ter uma aula para isso, ok? Então, aqui apenas dando uma passagem rápida pelos fenômenos para evoluir nas aplicações posteriormente. Os precipitados, eles são segundas fases que se formam de maneira conveniente, nesses casos, né? Através dos processos de fabricação, né? Se o material ele for um material microligado, por exemplo, com nióbio, não? Você pode usar o nióbio através de duas formas. Você pode usar o nióbio explorando a capacidade que ele tem de endurecer por solução sólida o material, ou você pode ter o nióbio, né? Quando convenientemente processado, de uma forma específica, predeterminada, você consegue ter ele combinando-se com o carbono ou mesmo com o nitrogênio e dando origem a esses precipitados que a gente conhece como carboneto de nióbio ou carbonitreto de nióbio. Essas partículas formadas convenientemente em um intervalo de temperatura e sob efeitos dos esforços mecânicos dos processos de conformação mecânica, essas partículas elas vão ficar dispersas em todo o material. Então, se o material for constituído por uma microestrutura de múltiplos grãos, em cada grão você tem infinidade desses precipitados. E cada um desses precipitados ancorados nessa microestrutura gera o quê? Gera um campo de tensão em torno deles, que é o que permite o endurecimento. O quanto mais tenso localizadamente o material se encontra por causa da presença do precipitado, mais resistência mecânica o material tem. Então, se eu for precisar desenvolver, conceber um material que precisa de muita resistência mecânica, eu sugiro colocar algum elemento como ingrediente nessa composição química para que estes elementos se combinem durante a fabricação mecânica e possam originar o precipitado. Uma vez precipitado, você precisa saber lidar com esse precipitado. Então, o precipitado desencadeia outros mecanismos de endurecimento que eu não vou mostrar agora, que vou mostrar depois, na sequência. Tem um outro assunto aí muito legal, que são as discordâncias. Quando eu estava falando do endurecimento por solução sólida, eu estava falando assim, vamos preencher a lacuna que existe no reticulado do ferro. E lacuna é um defeito pontual. Um defeito pontual. Em um determinado ponto do reticulado cristalino. As discordâncias são outros defeitos. São defeitos de linha. Não é? E quando nós temos discordância no material, nós precisamos observar como se dá o caminho para a mobilidade dessas discordâncias. Porque é através da mobilidade da discordância que a ciência dos materiais nos permite explicar a plasticidade dos materiais. Quanto mais tranquilo for o processo de movimentação de discordâncias por esforço mecânico, mais tendência o material tem a ser dúctil. Tá, Modesto, então quer dizer o seguinte, que quando o material
ele não tem nada que interfira na mobilidade e a discordância, esse material consegue se deformar muito bem de forma plástica? Sim. Ele é deformável plasticamente com mais facilidade se as discordâncias elas se movimentarem sem nada que possa inibir seu movimento. O que pode inibir a movimentação das discordâncias? Olha, pode inibir a movimentação das discordâncias todo aquele campo de tensão que um determinado átomo de soluto provoca no reticulado do solvente. Então, quando eu estou falando de endurecimento por solução sólida, é porque naqueles locais onde eu tenho um átomo desses elementos, eu tenho o quê? Eu tenho um campo de tensão que bloqueia, que inibe, que dificulta a mobilidade da discordância. Por isso que se endurece. Porque tudo que endurece não é plástico. Material de muita resistência é um material que por vias de regra tem menos alongamento, menos ductilidade. Certo? E esse menos alongamento, menos ductilidade se dá à dificuldade que a discordância encontra na hora do material sofrer esforços de deformação plástica. Né? Os precipitados, é claro que sim, é muito claro que eles são um grande obstáculo para a movimentação das discordâncias. Portanto, quando você tem precipitado, você tem discordância com dificuldade de se movimentar, materiais com dificuldade de se deformar, consequentemente, materiais muito mais resistentes. Entendeu? Isso é extremamente importante. Quanto mais fina, homogênea, bem distribuída for a quantidade de precipitados, mais dificuldade de movimentação às discordâncias e, consequentemente, com isso, mais resistência mecânica o material tem. Ok? Contorno de grão é outro mecanismo de fortalecimento dos materiais. Né? E aí, nesse caso, vou lembrar do efeito do precipitado. Quando eu tenho um precipitado, né, eu vou encontrar, além de encontrar a dificuldade para movimentar a discordância, eu vou encontrar dificuldades para movimentar o contorno de grão. Certo? Isso pressupõe o quê? Que se eu tenho dificuldade para movimentar o contorno de grão, eu tenho dificuldade para o crescimento de grão. Entendeu? Então, quanto mais precipitados eu tiver distribuídos nos grãos desses materiais, mais dificuldade de crescimento o grão possui. Isso pressupõe o quê? Que o grão tende a ficar menor. Quanto menor for o tamanho de grão, mais resistência o material tem. Então, meus caros, isso tudo parecer o quê? Um mecanismo não faz um milagre. Com um mecanismo você não resolve o comportamento mecânico que esses materiais avançados precisam. Você precisa de mais mecanismos de endurecimento. Você precisa de combinação desses mecanismos. Por isso que não é fácil processar um material desse, porque nós não estamos falando de material trivial. O material trivial é um material básico. Um aço 1020 é um material básico. Tem o quê? Não tem nada. Carbono 0,2%. Manganês e silício, bem aí, como residual da sucata, da composição química da sucata que você utiliza, mas ele não é um material fortalecido do ponto de vista químico. Agora, se você tem um aço 1020 com 1% de manganês e 1,5% de silício, que é a composição química padrão de um aço triplo, por exemplo, oh meu Deus do céu, gente, oh meu pai do céu, eu tenho endurecimento por solução sólida por causa desse 1% de silício e 1,5% de silício, 1% de manganês, que se distribui em volume atômico no reticulado cristalino e causa um efeito de endurecimento por solução sólida. Só que esse não é o único mecanismo que o aço triplo precisa para ser resistente. Eu preciso controlar a microestrutura. E esse outro slide aí mostra isso. O controle da microestrutura se dá através do processo de obtenção do material. O controle da microestrutura está muito relacionado com o controle do processo, com as rotas de tratamento termomecânico que você adota para poder obter o material. Então, se eu preciso, por exemplo, da austenita retida, que é essa face que eu estou mostrando no canto direito superior da tela,
vocês vão ver que nessa austenita retida, para eu poder obter essa austenita retida nesse material, eu preciso o quê? Eu preciso controlar o processo de resfriamento do material de modo a garantir sua passagem durante um tempo determinado, num intervalo de temperatura onde a austenita retida se for. O que eu preciso, então, para poder, digamos que, modelar os ciclos térmicos de resfriamentos após esses materiais serem submetidos a deformação plástica, a quente, por exemplo? O que eu preciso, então? De um diagrama TTT. Eu preciso de um diagrama de transformação de fase. Porque com o diagrama de transformação de fase, eu consigo verificar assim, em que posição se encontra os campos de domínio de cada uma das faces desse material, e é em cima desses campos de domínio que eu traço todo o ciclo de resfriamento. Então, a transformação de fase, ela se dá de forma conveniente através do controle das variáveis do processo. Entendeu? Então, vou ter que, por exemplo, resfriar lentamente até 700 graus, onde de 700 graus a 600 graus o material vai ficar exposto nesse intervalo de temperatura por apenas 3 segundos, e é nesse intervalo de temperatura, nessa janela de processo, onde eu consigo obter a fração de ferrita que eu preciso nesse material. Depois eu super refrio até uma temperatura, um intervalo de temperatura de 400 a 390, por um tempo de 3 segundos, que é nesse intervalo onde eu vou obter formação de ferrita vainítica, e tudo que não se transformou em ferrita vainítica se enriquece em carbono e dá origem à austenita retida. Pronto, eu já simplesmente modelei o ciclo de resfriamento de um aço triplo. Né? Então, transformação de fase se consegue com tratamento térmico ou com tratamento termomecânico.